Mauro, vizinho de Henrique, nota que o amigo passava horas em seu porão até tarde. As luzes do estabelecimento ficavam acesas até quando Mauro levantavam à noite para ir ao banheiro. Por se tratar de uma pessoa estudiosa e de uma profissão valiosa, Mauro atribuía aqueles eventos a períodos de estudo e outros a fazeres de um profissional do nível daquele doutor. Até que em um final de semana qualquer, passeando com seu cãozinho na calçada em frente à casa do amigo, notou que alguns ruídos vinham do porão. Inicialmente achou que poderiam serem de velhos encanamentos de água quente ou a máquina de lavar, típicos por esses tipos de ruídos assombrosos. Em primeiro momento não dá muita atenção, mas após um tempo, sua intuição o direciona a ir verificar para averiguar. Observando pela fresta da janela basculante, observa um cenário diferente da habitual clínica que o doutor tinha nos fundos. Era um ambiente com vários frascos, tubos de ensaio e outros objetos. O ruído que ouviu, distante, era vindo de uma máquina que estava em funcionamento. Tal máquina parecia conter frascos com líquidos que giravam a fim de misturar as substâncias neles contidos. Em um momento Mauro ficou espantado ao ver que o doutor era muito mais que um simples cirurgião, tinha um laboratório completo e ali estava o seu segredo. Ele produzia as próprias medicações em sua casa? Agora tudo fazia sentido de suas curas milagrosas. O doutor certamente tinha conhecimentos avançados de produção de medicamentos. Os sumiços na cidadezinha começaram a se agravar, e mesmo as autoridades patrulhando as ruas, até os policiais começaram a desaparecer. O clima de terror estava começando a passar dos limites, fazendo as pessoas não quererem sair de suas casas nem à luz do dia. Muitos atribuíam que poderia haver algum animal selvagem agindo na cidade. A situação estava saindo do controle e a calamidade era visível. Somente a força policial não poderia deter o que quer que fosse responsável por aqueles desaparecimentos e mortes. Enquanto isso, o comitê antissecreto foi descoberto pela quebra do silêncio de membros em pânico, devido à calamidade dos acontecimentos. O medo fez com que as pessoas tentassem achar respostas a toda essa loucura. A minoria das pessoas acreditava na veracidade de existir tal comitê, inclusive o chamam de seita. Enquanto de um lado as pessoas tentavam achar um culpado, de outro as autoridades tentavam esconder a existência do comitê secreto. Em uma visita à casa do amigo doutor Mauro, o sapateiro comenta com Henrique sobre os boatos de tal seita. Henrique confirma a Mauro que já sabia da existência deste comitê secreto. Conta que em seu país de origem esse tipo de coisa era relativamente comum de existir. Muitos atribuíam a mentiras e conspirações, mas era dessa forma que os comitês ganhavam poder, com a descrença das pessoas em suas existências. Ainda afirma que os sumiços aparentes estão ligados a este comitê, para afastá-lo de suas práticas medicinais. Os médicos locais têm inveja de sua sabedoria e tratamentos eficazes, portanto o querem fora de atuação. As tentativas de se infiltrarem nas dependências do Dr. Brack fracassaram, levando o comitê a desistir das investidas. Tempo depois o doutor deixa de atender as pessoas e começa a ser visto raramente pela cidade, o que se torna alívio para os médicos locais e o hospital. Mauro, vizinho de Brack, torna a vê-lo com menos frequência e acredita que o amigo possa ter adoecido e desistido de atender as pessoas por essa ocasião. Do contrário, não haveria outra explicação, já que o doutor jamais deixou de exercer sua profissão mesmo sob fortes ameaças dos outros médicos da cidade. Certa noite, enquanto fechava sua sapataria, Mauro notou uma movimentação estranha próximo de onde estava. Os sons se intensificaram quando se aproximou de uma mata que havia nos limites do quarteirão. Eram passados das 19 horas e o som era estranhamente intimidador.